Fala rapaziada, e o esporte tem uma joia, né, um diamante bruto nas suas mãos, que é o lateral direito Pedro Lima, né? Provavelmente você já deve ter escutado esse nome. Pois é, o esporte tem uma joia bruta, né, que está sendo lapidada durante os jogos, com o tempo, até porque é um jogador muito novo e esse jogador tem despertado interesse de outros clubes, tá? A gente já teve rumor do Real Madrid, do PSG, da Juventus, mas até então não tinha nada concreto. Porém, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, que o Pedro Lima fez um partidaço, tá? Ele realmente estava jogando ali pelo lado que o Guilherme Arana, jogador de seleção brasileira, estava jogando, né? Um lateral do Atlético Mineiro. E ele fez um jogo, cara, tão consistente que chamou muito mais a atenção da imprensa, né, da torcida e da galera em si que gosta muito de futebol. Falou, cara, aquele lateral do esporte, o garoto lá é muito bom. E realmente, o Pedro Lima, ele é muito bom de bola, tem um talento gigantesco. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo nos bastidores, né? Para onde deve ser o destino do Pedro Lima, quais foram os clubes que já chegaram com proposta, o quanto que o esporte tem de percentual, eu vou te falar tudo. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu espero que você assista até o final. E antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui porque apoia o meu trabalho e me ajuda a divulgar vídeos como esse no YouTube, tá bom? Cara, é o seguinte, antes da gente começar de fato, né, para onde o Pedro Lima deve ir, propostas e tudo mais, nós temos que entender quem é o Pedro Lima, tá? Eu vou estar espelhando a tela aqui do computador para vocês, olha só. O Pedro Lima é um jogador de apenas 17 anos, tá? Ele faz aniversário em julho, mês 7, dia 1. É isso mesmo, em julho. Ele é natural da Paraíba, tá? De Cabedelo. E atualmente ele tem 17 anos. Mesmo que ele seja contratado por qualquer clube da Europa agora, ele não pode ir antes dos 18. Então, ele só deve ser negociado na janela de julho, tá? Do meio do ano. Então, é bom a gente entender isso. Mesmo que os clubes cheguem a um acordo, fechem toda a transação, o Pedro Lima não desfalca o esporte até a janela de julho, tá bom? Lembrando que ele foi convocado para a seleção sub-20, vai estar treinando junto com a seleção sub-20, tá? E, cara, essas convocações consecutivas chamaram muito mais a atenção, né, pro Pedro Lima. Teve o jogo contra o Bahia, que jogou muito bem lá na Fonte Nova, com a casa do Bahia lotada, um jogo de Copa do Nordeste, um jogo contra uma equipe de peso, né? Que o Bahia é uma equipe de peso. E ele jogou muito bem, inclusive chamou a atenção do Grupo City depois desse jogo, tá? E aí fez um excelente Mundial de Clubes, uma Copa do Mundo Sub-20, tá? O destaque pela Cazé TV foi transmitido esse jogo. Fez um jogo icônico contra o Equador lá, no qual o Brasil acabou avançando, né, de fase, ganhando 3-1. Ele deu assistência, foi um dos top 3 ali, melhores jogadores em campo. Mas enfim, depois daquilo ali, ele ascendeu para o profissional, tá? E a gente sabe que tem sim um carinho a mais do Mariano Souza em relação ao Pedro Lima, porque se fosse treinadores passados, né, dito cujo o Anderson Moreira, ele não teria subido o Pedro Lima para o profissional. A gente sabe o que ele pensava dos jogadores de base, né? Ele tinha muito mais cuidado e um certo tipo de preconceito com os jogadores da base para não queimar os jogadores e acabou não colocando valores, né, que a gente tinha na base naquele ano e que ainda assim continuam, né, como o Fábio Matheus, o Pedro Martins, enfim. Mas o Pedro Lima, cara, ele é um jogador que chama muita atenção, né? Como a gente pode ver, ele tem 6 jogos na Série B, é titularíssimo da lateral direita do esporte. Inclusive desbancou um cara que para mim, para a Série B, agrega aí muito, que é o Lucas Ramon, que veio do Mirassol, passou um tempo, perdeu a titularidade pro Pedro Lima, não gostou, acabou saindo do clube, tá? Jogou 4 jogos pela Copinha de São Paulo, jogou 4 jogos pela Copa do Brasil, também jogou 9 jogos pela Copa do Nordeste, no qual fez um gol e deu uma assistência, e jogou 5 jogos pelo Pernambucano, no qual fez um gol e deu uma assistência, tá? O que acontece? O Pedro Lima,
por mais que ele seja um cara muito habilidoso, um cara que tem um futuro brilhante pela frente, a gente sabe disso, ele precisa ter cuidado com o Pedro Lima. Ele é um jogador que tem 17 anos, é um jogador que agrega e muito nesse time do Sport, né? Titular absoluto da posição. Mas ele é um jogador que ele ainda está em fase de amadurecimento profissional. Então é um jogador que precisa ter um acompanhamento pelo fator psicológico, precisa treinar finalização, precisa treinar passe, precisa treinar marcação, que esse sim é um ponto muito negativo do Pedro Lima agora, tá? A gente sabe que os jogadores, quando vão para a Europa, eles tendem a se adaptar, eles precisam se adaptar ao estilo de jogo praticado lá na Europa, seja na França, em Portugal, seja na La Liga, né, na Espanha, seja na Alemanha. Eles precisam melhorar taticamente, tá? A gente sabe que o Pedro Lima, tecnicamente, ele é um jogador muito bom, precisa aprimorar alguns conceitos, precisa, como todo jogador precisa, mas ele precisa melhorar a parte tática dele, a recomposição, a marcação, ele precisa melhorar isso, tá? Então, o que eu prego sempre, cara, pro Pedro Lima é ter paciência com o garoto, né? Muitas vezes ele entra nos jogos ali, a gente sabe que ele tá nervoso, é o primeiro ano como profissional, entrou numa semifinal de Copa do Nordeste, entrou numa terceira fase de Copa do Brasil contra um gigante do futebol brasileiro, que é o Atlético Mineiro. Já jogou contra o Bahia, contra o Fortaleza. Então, a gente tem que lembrar que é o primeiro ano do garoto. A gente sabe que ele joga bola, indiscutivelmente a gente sabe. Mas a gente precisa ter paciência, tá? E aí, cara, já partindo para o lance das propostas, o que é que tá acontecendo? No jogo contra o Fortaleza, no qual o Sport foi goleado, né, de 4-1 em casa, flagraram o presidente fazendo uma viagem internacional. Tá? Antes de eu falar da proposta, créditos aí pro Geraldo Araújo, tá? Eu não conheço e ele acabou tecendo um comentário aqui que, na minha opinião, ele ainda, vou fazer o advogado do diabo, né? Ele ainda não tinha ciência de que o presidente estava indo a Londres para tratar de uma possível proposta do Chelsea em relação ao Pedro Lima, tá? E ele acabou tirando fotos do presidente Yuri Romão viajando, né? E que depois a gente soube que o empresário do Pedro Lima também foi a Londres encontrar com o Yuri Romão para ver a proposta, escutar, debater valores, né? Se fica ou não com percentual, enfim. Mas o que acontece, cara, é que hoje de manhã um dirigente do Sport confirmou que o Sport tem propostas, não proposta, propostas. Então é mais de uma, tá? Provavelmente de clubes que jogam em países diferentes na Europa. Não descarto a possibilidade de ser um clube da Espanha, um clube da França, um clube da Holanda. A gente não descarta essa possibilidade, mas concreto, nós sabemos que o Sport recebeu uma proposta do Chelsea, tá? Essa proposta ela gira em torno de 8 milhões de euros, por mais que o Chelsea, né, esteja em Londres, né, que ali utilize a Libra, né, como dinheiro local, mas o contrato do Pedro Lima está em euros. A multa de rescisão do Pedro Lima, né, para tirar o Pedro Lima do Sport, está em euros, tá bom? E aí eu vou ler toda a matéria para vocês aqui. Do GE, que o Sport confirma propostas pelo Pedro Lima, né? E o presidente viaja para Londres. Então, essa foto aqui que nós vemos aqui, ó, do presidente viajando aqui, foi ele indo para Londres, tá bom? Ele estava indo nesse momento para Londres aí. E aí o Chelsea estaria disposto a investir no prata da casa de 17 anos, chamado carinhosamente e precipitadamente ainda de herdeiro de Cafu. A gente sabe que Pedro Lima tem muito talento, mas ele precisa se provar muito mais pela imprensa europeia, né? Na janela de transferência para a Inglaterra abre dia 14 de junho, tá? Então ali aproximadamente 15 dias antes do garoto fazer seus 18 anos e poder viajar para Londres, tá? E aí entra um imbróglio aqui, porque ele não conseguiria ter o contrato em Londres, né? Porque para se trabalhar em Londres precisaria ter pelo menos 19 anos, eu acredito.
Então, ele ainda assim teria que ser emprestado para outro clube para pegar a rodagem e para aguardar cumprir esse requisito, né? Que para ele poder trabalhar em Londres, ele precisaria ter 19 anos, tá? Então, o Sport já tem em mão propostas, tá? No plural, oficiais pelo Pedro Lima, de 17 anos, e o destino do jogador deve ser o futebol europeu, possivelmente já agora na janela de junho, tá? Um dos clubes interessados na joia rubro-negra é o Chelsea, da Inglaterra, país cuja janela de transferência abre no dia 14 de junho. Coincidência ou não, o presidente do Sport embarcou nessa segunda-feira para Londres e a informação confirmada ao GE pela assessoria do clube pernambucano. O motivo, no entanto, não foi revelado, tá? Não vamos comentar sobre propostas de clubes específicos, mas confirmo que há sim propostas pelo atleta. Foi na reportagem de João Marcelo Barros, membro do comitê gestor do esporte, tá bom? E aí a gente consegue ver que a multa hoje do Pedro Lima, né, tá em 12 milhões de euros. Tá? A proposta que o Chelsea fez, pelo que se fala na internet, é de 8 milhões de euros, ou seja, 4 milhões de euros a menos do que a multa rescisória do Pedro. Mas é um fato a se conversar. O Sport tem sim interesse em vender o Pedro para a equipe de Londres, né, o Chelsea. Então, provavelmente o Yuri deve ter ido lá para acertar esses pormenores para poder dar andamento na negociação, tá bom? Já passando a régua nisso aqui, né? Olha só, teve um Twitter do SofaScore do Leão, abraço aí para a rapaziada do SofaScore do Leão. O Sport ele tem direito a 31 milhões aproximadamente, tá? 32 milhões aproximadamente dos 45 milhões, porque se a gente pega os 8 milhões de euros, né, e multiplica pela cotação atual, a gente chega a um valor de 45 milhões, tá, de reais. Então, o que acontece? O Sport ele tem apenas 70% desse valor. Tá? Os outros 30% é entre o atleta e o seu empresário. Então, se caso o Sport vendesse pelos 8 milhões de euros, o Sport só ficaria com 31 milhões e meio, né? Aproximadamente 32 milhões de reais, tá bom? E aí o que acontece? O Sport ainda tem sim um percentual do clube formador, né? Da Lei Pelé, então seria mais 5% que o Sport ainda ficaria para possíveis vendas. Então, se o Sport realmente concretizar essa venda para o Chelsea, o Sport ainda fica obrigatoriamente com 5% da Lei Pelé, que se depois o Chelsea vender para um Real Madrid, para um Barcelona, para um PSG, o Sport ainda tem direito a 5% na negociação, tá? É um jogador muito promissor e eu, como presidente do Sport, se caso eu fosse presidente do Sport, eu ainda tentaria ficar com mais 5%. Então ficaria com 5% da Lei Pelé e mais 5% para futuras negociações, porque o Chelsea está pagando um pouco abaixo da multa prevista em contrato. Então o Sport pode tentar argumentar com a equipe, né, de Londres, né, essa porcentagem, 5%, 10% para futuras vendas. Mas vamos ver nas próximas horas, dias, o que realmente ficou essa proposta do Chelsea, tá? E aí surgiu agora pela manhã uma notícia que me deixou um pouco preocupado, tá? É que o lateral direito Daniel Alves, ele vira intermediários entre clubes e lateral da seleção sub-17. Aqui ele não deixou especificado no título, mas esse lateral direito é o Pedro Lima, tá bom? E aí fala aqui, ó, em liberdade provisória após ser condenado em primeira instância a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro, Daniel Alves voltou a trabalhar com futebol e nos últimos 2 meses ele tem participado de reuniões com os empresários do lateral direito Pedro Lima, de 17 anos, que joga no Sport Recife e disputou o Mundial Sub-17 com a seleção brasileira, tá? O UOL confirmou a informação que 3 fontes ligadas a empresários e clubes que falaram sobre condições de anonimato. Todas afirmaram que o jogador está fazendo o meio de campo, o ex-jogador no caso, né? Está fazendo o meio de campo entre as negociações, tá? Alves tem estado em contato constante com Renato Guimarães, que é o agente do Pedro Lima, tá? E o empresário viajou para Barcelona em abril. A reportagem entrou em contato com ele 2 vezes.
uma delas enquanto estava na capital catalã, mas ele negou que o ex-lateral esteja envolvido em qualquer negociação referente ao atleta. Então vamos aguardar. Me deixa um pouco preocupado pelo que o Daniel Alves passou recentemente, né? O cara foi condenado a estupro, ficou preso, acabou manchando toda a sua carreira, e agora atrelar a imagem do Daniel Alves ao Pedro Lima, nesse momento em que o Pedro Lima está recebendo sondagens, ofertas, o jogador está se desenvolvendo, está se mostrando para a Europa, eu não acredito que seja muito bom para o Pedro Lima isso, tá? Eu acredito que mancha, né, um pouco a imagem do Pedro Lima, das negociações, pode sim trazer uma frustração numa possível negociação futura com um time, enfim. Em contrapartida, o Daniel Alves, a gente sabe que ele tem uma história muito bonita, né, na seleção brasileira e na seleção e na equipe do Barcelona como jogador, tá? É importante frisar como jogador, e isso poderia ajudar uma certa intermediação entre o Sport, um Barcelona da vida, enfim. Mas a gente não sabe, né, se realmente isso aqui é verdade, mas pela notícia que o UOL trouxe, é verdade sim, tá? E aí, por último, para a gente entrar na entrevista do João Marcelo, né, do Comitê Gestão do Esporte, eu trouxe um Twitter aqui que o Resenhas da Bola fala que as promessas da América do Sul que o Chelsea contratou recentemente, tá? Contratou o Andrei Santos, do Vasco, David Washington, do Santos, o Ângelo, do Santos, o Kendry Paz, esse aqui eu não conheço, o Estevão, do Palmeiras, e o Pedro Lima tá em negociação, tá? Então, o Chelsea ele vem montando um time feito Real Madrid, pensando no futuro, trazendo bons nomes da América do Sul, né? Do pessoal que realmente tem um futuro muito promissor e tá montando um time em cima disso, tá? E eu concordo com esse tipo de montagem de elenco pensando no futuro, tá? Mas agora a gente vai ouvir o que o João Marcelo Barros tem para dizer a respeito do Pedro Lima, tá? Não perder a linha de raciocínio, você é um cara que é muito ligado à base, né? E você sabe que aqui em Pernambuco o pessoal acompanha muito até a base. Eu vejo de alguns profissionais de fora comentando e eles, caramba, em canto nenhum do Brasil eu vejo a galera tão ligada assim à base. E recentemente, né, vocês fizeram mudanças no Sub-15, no Sub-17, né, de treinadores, no Sub-20 é o Thiago Largue. E estamos vendo revelações interessantes, né? Como o próprio Pedro Lima, que um pouquinho mais para frente a gente vai falar exclusivamente dele, Fábio Matheus, Lucas André, jogadores que tiveram oportunidades, mas que saíram do clube, como o Davidson, como o próprio Ítalo recentemente agora, até me pegou um pouco de surpresa. E para as 4 categorias nossas, né, 13, 15, 17 e 20, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Então a gente tem um potencial gigante. Nordestino, né, e muitas vezes no futebol brasileiro. E toda semana chega a minha mensagem lá no seu WhatsApp, né? Porque toda semana também jornal da Espanha, é jornal pelo mundo todo falando do Pedro Lima, de Real Madrid, de Barcelona, de Juventus, de Liverpool, de Chelsea, de Grupo City. Então, assim, a torcida está empolgada, porque é uma venda que pode mudar, né, o patamar do clube de muitas formas, tanto financeiramente, como isso que você disse, pode abrir portas para o mundo. Porque quando você vai pincelar revelações do esporte que deram certo na Europa, a gente tem Joelton, a gente tem Juninho Pernambucano, e assim, falta mais, né? Para você se estabelecer no mercado europeu, como o Flamengo, como o Santos, como o Corinthians, que quando você contrata um jogador dessas equipes, e geralmente ele dá certo, é muito melhor você ir lá buscar novamente do que vir numa equipe que quando você pega um retrospecto, só tem 1, 2 que deram certo. Então o mercado analisa muito isso. Como é que está a situação do Pedro Lima hoje? Tanto de cabeça, que a gente sabe que é um garoto, né, que já passou por seleção sub-17, agora está na sub-20, foi convocado aí para os treinos, né? Tem muita especulação em torno dele. O que é que já teve de concreto? Seja de sondagem, seja de um oi de longe, seja de alguma proposta que aconteceu, está fortalecendo muito uma questão de uma possível investida do Chelsea. É o clube que mais está aparecendo, né, recentemente, sendo ligado ao atleta. Então, como é que vocês vêm lidando com a joia Pedro Lima internamente e o que é que tem de verdade, né, em tudo isso que está acontecendo, nessas especulações, nessas propostas? Pedro impressiona. Pedro, assim, a resiliência mental dele, o preparo psicológico dele para o esporte de alto rendimento impressiona, Pedro, assim, ele é isso, é aquilo que a gente vê em campo, um menino de 17 anos que no começo da sua trajetória profissional entra para um jogo contra o Bahia, um dos rivais históricos do esporte, fora de casa,
com 40 mil pessoas na arquibancada, não se abala, que vai enfrentar um lateral de seleção brasileira e joga de cabeça erguida, de igual por igual, é exatamente a descrição clara de quem é Pedro Lima. E tudo isso que está acontecendo com ele é muito natural, né? É fruto dessa capacidade dele, capacidade mental, capacidade física também, né? E nada disso tem me surpreendido. Eu, particularmente, tive a oportunidade de acompanhar Pedro ainda na base aqui, né? No Sub-17, uma breve subida aí no Sub-20, porque ele já foi catapultado aí para o futebol profissional e hoje já é a realidade que é, né? Então, nada disso me surpreende. A gente foi analisar também alguns dados de Pedro, né, para comparar ele com outros atletas a nível mundial, até para nos ajudar também a ter um norte em relação à valuation do atleta, né? Quanto é que vale Pedro Lima, né? Obviamente você usa benchmarks aí de transações que são feitas de perfis similares, mas a gente tem que analisar a capacidade física. A capacidade física de Pedro impressiona. Nós fizemos recentemente, através do nosso departamento de mercado, com o do NEP, né, que é o Núcleo de Performance e Saúde, uma avaliação comparativa de Pedro com laterais que disputaram as oitavas de finais da última Copa do Mundo. Então a gente estava comparando com a nata do futebol mundial, né? Atletas como Danilo, Dalot de Portugal, Hakimi, Marrocos, Kyle Walker na Inglaterra, né, jogador do City. E aí você vai analisar índices dele de velocidade máxima, metro por minuto, ações de alta intensidade. Ele está sempre ali no topo das estatísticas, né? Quando você compara a velocidade máxima atingida dentre esses atletas, ele está no topo do comparativo. Ele tem o segundo índice de metro por minuto percorrido dentre esses atletas. Ele tem um quantitativo de ações de alta intensidade, né, que são aquelas ações acima de 25 km por hora, 32% maior do que esses 8 atletas performaram umas oitavas de finais de Copa do Mundo. Então, assim, é de fato surpreendente, né, essa performance dele, e por isso você gera aí interesse de grandes clubes a nível mundial, né? Como você colocou, de fato, nós temos uma procura intensa, grandes clubes a nível mundial interessados, procurando, sondando, fazendo proposta, tá? A gente também está tratando isso com muita tranquilidade, a janela só se abre em julho, então a gente está ouvindo. Então já teve proposta? Sim, já tivemos proposta para Pedro Lima. Então a gente tá ouvindo, a gente está interagindo, avaliando aí o melhor cenário para Pedro e para o Sport Clube do Recife também. Tá? Então a gente tem tratado isso com muita naturalidade. Bem, rapaziada, é isso aí. Realmente o Pedro Lima tem despertado interesse, né, dos clubes europeus, né, clubes brasileiros, enfim, é um lateral que precisa amadurecer, precisa melhorar alguns fundamentos, mas como o João falou, né, fisicamente o Pedro Lima, ele é muito acima. Você vê que ele consegue sim jogar 90 minutos, jogou muito bem defensivamente contra a equipe do Avaí, mesmo perdendo aquele jogo. Depois jogou contra o Atlético Mineiro e aí deu uma leve comprometida ali contra o Fortaleza, uma leve não, né, ele tomou ali, acabou tomando 3 gols ali na falha de marcação do Pedro Lima, mas são fundamentos que o Pedro tende a melhorar. É um lateral de 17 anos e essa proposta de 8 milhões de euros, se for verdade, para mim tá muito bem pago, tá? Porque não é todo clube que vai pagar ali 8 milhões de reais num lateral novo, mas que ainda não se provou. A verdade é essa. Tem talento, é promissor, tem um futuro brilhante? Sim, pode sim ter um futuro muito brilhante aí pela frente. Pode se tornar o melhor lateral direito do mundo. A gente sabe que ele pode sim tornar-se, chegar nesse patamar algum dia. Mas hoje o Pedro Lima ainda não se provou, nem na Série B, nem na Copa do Brasil, nem na Copa do Nordeste. Tem feito os bons jogos e tem feito jogos ruins. Por esse valor, é disparadamente a maior venda do Nordeste. Não tem como a gente comparar a venda do Estevão, do Hendrick, do Rodrigo, do Vinícius Júnior em relação ao Pedro Lima, gente. São funções diferentes. Os times tendem a pagar melhores por atacante, né? Pagarem mais por atacantes. Então, vale sim escutar essa proposta melhor. E se for uma proposta verdadeira, tentar ficar com um pouco ali de um percentual de uma venda futura, alguma coisa do tipo, porque se essa proposta realmente for verdadeira, né, que a priori é verdadeira sim, tende a mexer com o clube, tende a mexer com o torcedor e também com o próprio Pedro Lima, tá bom? Saindo mais atualizações, eu trago o vídeo para vocês. Fico por aqui, abraço aí, valeu!